Olá, o meu nome é Melissa Nascimento, eu sou aluna da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e da disciplina de variáveis complexas desse período excepcional de 2020.1. Como último trabalho da disciplina, hoje a gente vai ter uma aulinha sobre séries de Lowry, singularidades, tipos de singularidades e a classificação das singularidades isoladas, ok? Então, vamos começar. Para falar sobre as séries de Lowry. Então, vamos lá. Seja uma série na forma, aí a gente tem aqui o somatório de n de menos infinito até mais infinito, a n, z menos e0 elevado a n. Isso aqui, na realidade, é o que? É uma circunferência centrada em z0, ok? Então, a gente vai chamar essa série quando esses z, z0 e a n's pertenceriam aos complexos. Essa série é chamada de série de Lowry. Gente, é uma coisa muito importante a gente lembrar que essa série de Lowry, ela é muito parecida com a série de Taylor, que a gente já viu. A diferença aqui é que, quando nós estivermos falando sobre séries de Lowry, o nosso n vai poder assumir valores negativos, enquanto na nossa série de Taylor, o nosso n só assumia valores positivos ou igual a zero, era de zero até mais infinito, diferente daqui. Tudo bem? Uma coisa importante também é que a série de Lowry ela é dividida em duas partes, a parte analítica e a parte principal. Essa parte analítica aqui, ela é o somatório de quando n vai de zero até mais infinito. Essa parte analítica aqui, basicamente, é a série de Taylor que a gente já viu. Agora, a parte principal é quando a gente vai assumir a parte negativa dessa série de Taylor. Negativo é uma forma de dizer, né? Porque aqui, os nossos índices, é como se o nosso n assumisse os valores negativos aqui. Então, é o somatório de quando n vai de 1 até mais infinito. Por isso, aqui no meu índice, eu boto menos n, ok? Uma coisa que também é muito importante a gente saber agora, irá convergir C e somente C quando a parte analítica e a parte principal convergirem. Por que isso acontece? A série de Lowry, ela é a série que vai de menos infinito a mais infinito. Então, toda a série de Lowry precisa convergir, não só uma parte dela. Tudo bem? Então, vamos continuar. E aqui a gente tem um exemplo desenvolvendo a série da função f de z é igual a exponencial de 1 sobre z em torno da origem. O que a gente está fazendo aqui é a expansão da série de Taylor. Então, olha só. E elevado a z é igual o somatório de n até mais infinito de 1 a n fatorial. Por que isso aqui só vai até a zero? Gente, a gente está trabalhando aqui com uma fração. O nosso z não vai poder assumir a parte negativa. Então, olha, quando o z pertencer aos complexos, menos o zero, ok? Então, tanto que eu coloquei aqui, olha, a parte regular dessa série só tem o termo a zero não nulo, enquanto os coeficientes da parte principal são todos diferentes de zero. Por que esses coeficientes não podem ser igual a zero? Justamente porque a gente está trabalhando com uma exponencial aqui. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos começar a falar sobre singularidade. Primeiro, a gente vai falar sobre o que é uma singularidade. Então, olha só. A gente diz que z0 é um ponto singular de uma função quando essa função não for analítica nesse ponto z0. Ok? E o que a gente vai poder dizer? Que essa função é uma singularidade isolada no ponto z0 quando a f é analítica numa vizinhança de z0, sempre excluindo esse ponto. Isso quer dizer o quê? Essa função f, ela só não será analítica no ponto z0. Tudo bem? Coloquei um exemplo aqui, olha. A função f de z é igual a 1 sobre z. Ela só não é analítica nesse ponto z0.
Então, ela é uma singularidade isolada. Ok? E a gente também existe as singularidades não isoladas. Aqui eu só vou dar uma definição sobre elas, mas, basicamente, uma singularidade não isolada é quando, em toda essa vizinhança, a gente tem vários pontos que são singulares. Isso quer dizer, vários pontos onde uma função não é analítica. Então, por isso que a gente fala que essa singularidade não é isolada, ok? Agora, nós vamos falar sobre as singularidades isoladas. Então, vamos começar. Supondo que f tem uma singularidade isolada em z0, quer dizer, onde a f é analítica em um disco de centro z0 e raio maior que zero, lembrando que ela não pode ser analítica no ponto z0, para essa singularidade ser isolada, e representada pela função de Laurent. Essas singularidades vão poder ser classificadas em 3 tipos. Primeira singularidade que nós temos, uma singularidade removível. Essa singularidade removível, a f, tem uma singularidade removível em z0 se o an é igual a zero para todo n negativo. Então, vamos lá. É quando a gente tem uma singularidade que a gente pode tirar ela dali. Isso quer dizer, a gente pode definir ela em um ponto, ok? A gente pode retirar essa singularidade. A f tem um polo em z0 que o an é diferente de zero para apenas um número finito não nulo de índices negativos. O que isso quer dizer? A nossa f vai ter um polo quando o que acontecer aqui? Quando existir um limite de z indo para z0 quando existir um limite do módulo da nossa f de z indo para z0. Tudo bem? Então, isso só vai acontecer quando for um polo. Quando a f tiver um polo em z0. Ok? E a nossa singularidade essencial é quando o nosso an é diferente de zero para vários índices negativos. Isso quer dizer, para infinitos índices negativos. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre a singularidade isolada removível. Olha só, supondo que f tem uma singularidade isolada em z0, as seguintes proposições são equivalentes, isso quer dizer, uma equivale à outra. A gente aqui só vai enunciar essas proposições, porque o nosso tempo é um pouquinho curto. Então, olha só. A singularidade é removível se e somente se a f de z0 pode ser definida de modo que f é analítica no ponto z0. É o que eu tinha falado um pouquinho lá atrás. É como se a gente pudesse remover esse ponto de singularidade. É o quê? Quando a gente consegue definir a função nesse ponto z0. Ok? A singularidade é removível se e somente se f é limitada em algum disco aberto centrado em z0 e raio epsilon maior que zero, privado de seu centro. Isso quer dizer o quê? A gente consegue limitar esse disco, ok? E também acaba conseguindo remover essa singularidade. Outra forma da nossa f ser singular, ter uma singularidade removível, é se e somente se o limite do módulo da f de z, quando z vai ser zero, existir. Quando esse limite não existir, não existe uma singularidade removível. Ok? Essa singularidade não é removível. E eu vou colocar um exemplozinho aqui para a gente ver. Olha só. A função f de z é igual
Z elevado a menos 1, seno de Z, ela é analítica no anel, né? Isso quer dizer, ela é analítica com Z pertencente aos complexos, tal que esse raio vá de 1 até o infinito, exibindo uma singularidade isolada na origem para todo Z pertencente a A. A gente colocou aqui a expansão da série, né? Então, aqui a gente consegue ver o quê? Por que essa singularidade vai ser removível? Porque a gente pode definir a nossa f de zero. Quando a gente colocou aqui, a gente falou que essa singularidade era isolada na origem. Isso quer dizer, isolada no zero. Então, quando a gente define essa f de zero, que é igual a 1 aqui no caso, então a gente transformou essa função em uma função inteira. Isso quer dizer, não vai ter nenhum ponto dessa função que ela não seja analítica. Eu quero falar sobre a definição de polo aqui rapidinho com vocês. Olha só, toda vez que a gente tem uma singularidade isolada, se a gente supor que eu tenho uma função com polo de zero, ela vai precisar ser analítica em um disco de centro Z0 e raio maior que zero. E não vai poder ser analítica no ponto Z0, né? E aí a gente considera a expansão de Taylor normalmente. Isso quer dizer, a gente vai considerar a série de Taylor normalmente. Igual tá aqui, olha. Só que pela definição de polo, existe um M que vai pertencer aos naturais não nulos. A menos N é diferente de zero e A menos N é igual a zero. Sempre que o quê? Que o N for maior do que o M. Então, o que a gente vai ter quando isso aqui acontecer? O número natural M é chamado de ordem do polo, ok? Então, M sempre vai ser o quê? A nossa ordem do polo. Dizemos que F tem um polo de ordem M em Z0. Então, olha, se o M é a ordem do polo, então eu posso falar que a minha função tem um polo de ordem M naquele ponto. E se o nosso M, isso quer dizer o nosso índice aqui, olha, quando é diferente de zero, é igual a 1, dizemos que a F tem um polo simples naquele ponto. Polo em uma singularidade. Como a gente pode garantir isso? Olha só. Supondo que F é uma função com a singularidade isolada em Z0, as seguintes proposições são equivalentes. Olha só. Seja M pertencente aos naturais não nulos, uma função F que é analítica em um disco de centro Z0 e raio epsilon, menos em Z0, tem um polo de ordem M em Z0, se e somente se seguir. Representar a função dessa forma aqui, onde o nosso G de Z0 é diferente de zero, essa função tem um polo de ordem M no ponto Z0. Olha só, a singularidade é um polo em Z0, se e somente se o limite do módulo da f de z, quando z vai para Z0, é mais infinito, é igual a mais infinito. Se f é uma função analítica em um conjunto aberto dos complexos e seja Z0 pertencente a esse conjunto, a função f tem um zero de ordem m em Z0. Se e somente se a função 1 sobre f tem um polo de ordem m em Z0. Com essa função aqui tem uma singularidade isolada na origem. Então, a função g de z, a gente está fazendo uma composta aqui, que olha, f vai ser igual aqui, olha, a g de z a menos 1, elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre a g de z. Ela tem um polo simples na origem. Por que tem um toda vez que eu tenho
esse expoente aqui igual a 1, ela tem um polo simples na origem. Vamos lá. Supondo que f tem uma singularidade essencial, C e somente C, o limite do módulo da f de z, quando z vai para z0, não existe. Um pouquinho melhor, olha só. A função f de z é igual a e elevado a 1 sobre z. Tem uma singularidade essencial na origem. Como assim? Olha só. Quando o nosso z é igual a um x real, o que acontece aqui? Olha, quando a gente calcula esse limite aqui pela direita, ele vai para mais infinito. E quando a gente calcula esse limite indo para zero pela esquerda, ele é igual a zero. Então, o módulo desse limite não existe. Então, assim a gente finaliza a nossa mini aula, ok?